Vamos ver o perfil desses dos reis de Israel, dos dois primeiros reis de Israel. Você quer ver? O perfil de Saul, quem era ele? Em primeiro lugar, já é de saber que o primeiro rei de Israel foi empossado pelo desejo do povo, e o segundo foi eleito pelo próprio Deus. Saul era um homem bruto. Veja lá em Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9. No versículo 3 você vai ver que ele era bruto, porque ele estava acostumado a cuidar de animal e jumento. Vamos observar aqui no versículo 3. Perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, teu filho: toma agora contigo uns moços, e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Era um homem que estava acostumado a mexer com animal bruto. Tá? Versículo 1 do capítulo 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Verso 18 ao 24 do capítulo 10. E disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis. E buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e tomaram dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. Não viva o Senhor, mas viva o rei. Foi Deus que falou. Vocês escolheram a um rei e me rejeitaram. Gente, acordem. Vocês escolheram um rei e me rejeitaram. Horrível. Decisão errada. Enquanto Saul cuidava dos jumentos, já o rei Davi cuidava de ovelhas. 1 Samuel capítulo 16. Vamos ver no versículo 11 ao 14. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. O que ele estava fazendo? Eis que apacenta as ovelhas. Ele não cuidava de jumento, mas cuidava de ovelha, disse o Senhor. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo, formoso de semblante, boa de presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Hein? E aí, meus caros? E aí? Foi maravilhoso.
Você observa que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Enquanto o Espírito se apoderou de Davi, ele saiu de Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul. Aqui, olha o versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e foi e se apossou de Davi. Porque o Espírito Santo era dado sob medida no Antigo Testamento. Um espírito mau tomou conta de Saul e assombrava Saul. Mas agora eu te pergunto, mesmo assim, eu vou te lançar uma pergunta: adiantou Deus escolher Davi? Adiantou alguma coisa? O que é que Davi fez? Barbaridade. Davi foi bárbaro. Adulterou com a mulher de Urias, o soldado. Para esconder o seu adultério, ele mandou o soldado dormir com a mulher. O soldado não quis, falou para ele: eu não posso deixar os meus companheiros batalhando sozinho e eu aqui ficar fazendo coisas prazerosas. Eu vou para a guerra. Davi escreve uma carta e põe na mão do soldado e fala: entrega essa carta para o capitão. O que estava escrito na carta? Que era para colocar Urias na frente da batalha para ele morrer. E Davi ficou com a sua mulher. Isso custou caro para Davi. Custou caro. E veio a ruína. A mulher engravidou. Filho nasceu e o filho morreu. Essa mesma mulher foi mãe do rei Salomão, filho de Davi. Salomão arrumou várias mulheres, 1000 mulheres, 300 mulheres e 700 concubinas. Tá. E aí? Ficou maluco. O camarada Salomão ficou maluco. Um homem com 700 mulheres do seu lado, o que ele fica maluco? Por quê, pastor? O homem mais sábio da época, muito novo, pediu a Deus sabedoria e foi adorar outros. Você entende isso? Por que ele adorou outros deuses? Uma mulher só, dando trabalho para o homem, já é difícil. E várias mulheres. Eu não generalizei. Eu falei: se uma mulher que dá trabalho para o homem faz ele fazer coisas erradas, imagina várias mulheres. Não vou dizer as 1000, mas vamos pôr só 50. Faz o homem adorar até um pedaço de pau. Então ele acaba morrendo. E daí, o que aconteceu? Você lembra? Salomão morreu e o reino dele foi dividido. Uma grande catástrofe aconteceu no meio do povo. Salomão, ele morreu e o reino foi dividido. O reino de Deus, o reino de Israel, foi dividido em dois. Então quer dizer que o povo de Deus passou a ser liderado por 2 reis. 2 reis lideravam o povo de Israel. A catástrofe, 2 governantes. Jeroboão foi um dos que herdou 10 tribos de Israel. E Deus confiou em Jeroboão, mas Jeroboão decepcionou ao Todo-Poderoso. Deus dividiu, deu 10 partes para Jeroboão e só 2 para Roboão, filho de Salomão. Israel ficou sendo liderado por 2 reis. Vai, não pediu? Então toma. 2 reis. E foi bom?
Não.